Vamos falar hoje sobre uma das regras do que é conhecido como Object Calisthenics. Hoje a gente vai falar sobre nunca utilizar else. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev e hoje a gente vai comentar sobre uma regra relativamente polêmica de um conjunto de regras e exercícios chamados de Object Calisthenics. Se você quiser saber mais sobre várias dessas regras, comenta que a gente pode bater um papo sobre isso. Mas hoje eu vou falar sobre uma regrinha específica, que como eu comentei, pode ser um pouco polêmica. Mas quando a gente pega o jeito, a gente realmente sente até dificuldade em não seguir essa regra. Então a partir de hoje, eu vou te deixar o desafio de evitar ao máximo utilizar a palavrinha else em qualquer código que você escreva. Vinícius, se eu escrevo a palavrinha else, se eu utilizo else, significa que meu código é ruim? Não necessariamente. Só que a remoção do uso de else, a remoção do else do nosso código e das nossas vidas, faz com que a gente utilize outras boas práticas, a gente é obrigado a escrever nosso código de outra forma, que na maioria das vezes pode aumentar a legibilidade. Ah, Vinícius, eu peguei um cenário onde eu removendo a palavra else e fazendo de outra forma, fica menos legível. Então, ainda assim, vale a pena? Não, se você se deparar com algum caso onde a remoção do else e a aplicação de alguma dessas técnicas que a gente vai comentar aqui for maléfica para o seu código, fizer mal para o seu código, então não tem motivo para você fazer isso. Não vale a pena seguir a ferro e fogo qualquer regra, beleza? Mas então, nesse vídeo que vai ser rapidinho, a gente vai ver dois cenáriozinhos bem simples e compactos como a gente pode aplicar essa regra. Então vem aqui para o meu código e eu tenho aqui uma base de código real e bastante legada. Esse é um código bem antigo, se você reparar tem um monte de aviso aqui, esse arquivo tem mais de 10 mil linhas, então não é o melhor dos códigos, mas eu peguei um métodozinho qualquer, de forma aleatória, e esse método usa else. Então a gente tem algumas formas da gente deixar de usar else aqui. E a primeira que vem à mente é uma atrocidade como essa daqui. Ao invés de fazer o else, eu faço um if negando a condição anterior, né? Então se directories não for nulo, a gente tem a mesma coisa que um else, só que sem escrever o else. Mas nesse cenário a gente não ganhou absolutamente nada. Na verdade, esse é um dos cenários onde a gente perde legibilidade, a gente adiciona complexidade, então não faz o menor sentido fazer isso daqui que eu fiz. Então deixa eu reverter essa alteração. E normalmente quando a gente quer remover um else, a gente vai apelar para duas técnicas. Uma é o early return e a outra é o fail fast. Então uma dessas duas técnicas, que são muito semelhantes, diga de passagem, vai resolver esse problema da gente ter o else aqui. Como que a gente pode fazer? O que é o early return? Quando a gente tem um cenário, uma condição dentro de uma função, de um método aqui no caso, que depois da execução dessa condição nada mais é executado, todo o restante do código é de outra condição, a gente pode simplesmente terminar ali. O que isso quer dizer? Vamos lá. Imagina que nesse cenário, é o caso aqui, eu só tenho uma linha sendo executado se o parâmetro for nulo. Então, depois de executar essa linha, eu posso interromper a execução dessa função. Então, eu posso, de cara, retornar. E isso é o que a gente conhece como early return. Então, adicionando esse return, eu sei que qualquer coisa que vier depois do if, desde que eu tenha entrado aqui, não vai ser executado. Ou seja, tudo que vem aqui fora é o else. Então, eu posso remover esse else, porque agora ele não é mais necessário. Então dessa forma eu removi um nível de indentação e removi um caminho que nosso cérebro precisava percorrer. Agora o que eu tenho que fazer quando eu leio isso daqui é, se o parâmetro for nulo, então eu vou fazer isso daqui. Agora, caso contrário, eu passo pelo resto da função. Eu sei que nada mais vai ser executado se for nulo. Já com um else, imagina, eu estou aqui com um código legado. Imagina que esse método fosse muito grande, eu poderia ter alguma coisa aqui. Então isso me complicaria um pouco. Com o early return eu tenho a segurança de que nada vai ser executado, então isso facilita um pouco minha leitura. Então a gente tem aqui um cenário onde a gente removeu o else e a leitura foi um pouco facilitada. Só tá me dando um nervoso aqui de uma coisa que também não é necessária, então eu vou modificar também, que é adicionar esse type hint e remover esse cast aqui. E agora esse método foi refatorado para a gente utilizar o early return e não ser mais necessário o else. E Vinícius, o que é aquela outra técnica, o fail fast? É basicamente a mesma coisa, só que quando a gente não necessariamente retornaria algo, quando a gente tem um cenário de exceção, um cenário de falha, um cenário excepcional. Então imagina que se esse parâmetro fosse nulo, a gente tivesse que lançar uma exceção. Então ao invés de retornar, eu faria um throw new
invalid argument exception ou alguma coisa assim. Então, nesses cenários, onde a gente, ao invés de retornar algo, a gente lança uma exceção, o nome da técnica é fail fast. Então, a gente coloca esses cenários excepcionais, esses cenários de erro, no início do método. Então, as primeiras coisas que a gente vai ver são esses cenários de falha. A gente está falhando rápido, de forma que a gente bata a cara no método e já saiba, opa, esse cenário pode acontecer, esse outro erro aqui pode acontecer, e caso não tenha nenhum erro, esse é o fluxo padrão de execução. Então a gente tem, além da vantagem de não utilizar o else e remover aquela indentação, a gente tem de cara os cenários de erro que podem acontecer para a gente já ficar ligado neles. Então nesse caso deixa eu desfazer e voltar aqui para o nosso early return, que dessa forma a gente já não utiliza mais o else. E só para a gente praticar, eu vou pegar um outro método aqui, que eu também separei de forma aleatória, que é um pouco menorzinho, mas que segue exatamente o mesmo conceito de early return. Então repara que quem desenvolveu esse método já fez o early return aqui, e como tem um retorno, ele não precisa mais de nenhum else. Tudo que vem depois, ou seja, se this done for verdadeiro, é isso aqui que vai ser executado. Agora, se o getCounter for menor do que o número de linhas, que eu nem sei do que está falando aqui, porque eu peguei esse código aleatório, é isso aqui que vai ser retornado. Caso contrário, ele também vai retornar false. Então aqui a gente tem duas formas de simplificar. A gente pode unir esse return false com esse return false. Então, por exemplo, a gente pode verificar se não é done, se não está finalizado, ou negar essa condição aqui. É uma possibilidade. E aí depois eu posso remover esse if. E eu vou deixar isso de desafio. Copia esse código aí e faz essa segunda condição. Mas no meu caso, para simplificar, eu vou simplesmente remover esse else daqui. Eu posso vir, remover esse else. E pronto, eu não tenho mais else, e agora a gente tem o early return de novo sendo aplicado. Recapitulando o que a gente poderia ter feito, eu poderia adicionar nesse primeiro if a negação dessa condição e já retornar false uma vez só. É o que eu faria particularmente, mas eu vou deixar para você praticar essa ideia. Então, recapitulando, dessa forma a gente não utiliza else, tendo como vantagens um bloco de indentação a menos, isso na minha opinião já valeria a pena. A gente tem, via de regra, os cenários excepcionais logo no início do método, quando a gente aplica o early return, e isso é bom para leitura. E quando a gente aplica o fail fast, todos os cenários excepcionais realmente estão lá em cima. A gente tem todos os cenários de erro, os cenários de lançamento de exceções, logo na nossa cara, facilitando a leitura e dando pra gente uma boa compreensão do que pode acontecer naquele método. Não só o cenário de sucesso, que é o padrão, é o que a gente espera, mas também os casos excepcionais. Então essa é uma das regras do conjunto de regras conhecido como Object Calisthenics, e como eu falei, se você quiser saber mais sobre elas, comenta pra gente bater um papo sobre isso, pra gente discutir outras regras, a aplicabilidade dessa regra em si ou de alguma outra, enfim, pra gente conversar sobre isso. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal pra você continuar recebendo vídeos como esse.